Então, pessoal, boa noite. Novamente, a gente começa hoje a 10ª aula do curso Excel Boss do zero ao avançado. Nessa nossa 10ª aula, a gente vai ver sobre tabela dinâmica, que é uma das ferramentas mais importantes do Excel, uma das ferramentas que mais facilitam a vida do usuário no Excel e que pouca gente sabe utilizar da maneira correta, que pouca gente consegue entender qual que é o funcionamento dessa ferramenta. O melhor de tudo é que essa ferramenta ela é simples, mesmo que por fora ela pareça ter uma complexidade alta, que ela pareça ser muito difícil de lidar, mas ela é simples. Hoje a nossa aula ela vai ser basicamente uma brincadeira com essa tabela dinâmica. Então eu vou passar toda a aula brincando com a tabela, mostrando como que utiliza ela. Na nossa nona aula a gente estava vendo sobre fórmulas, então a gente fechou esse capítulo de fórmulas e agora a gente vai entrar em algumas ferramentas para melhorar a usabilidade do Excel. Então aqui nessa tabela dinâmica, como o próprio nome já diz, é uma tabela também, só que ela tem o dinamismo, então você consegue mexer nela ao vivo e a cores ali o tempo todo, você consegue alterar as informações, mudar informações de lugar, informações que eram cabeçalhos, ela não deixa de ser cabeçalhos e começa a ser filtro, informações que era filtro começa a ser contagem de números, e assim você consegue ir mudando a sua tabela para rapidamente, em poucos cliques, você ter uma informação mastigada. A tabela que eu trouxe hoje aqui é meio que um controle de RH, ela é pequena essa tabela, ela tem somente 26 linhas, contando com o cabeçalho aqui. Só que eu quero que vocês já comecem a imaginar essa tabela aqui com informações bem maiores. Aqui a gente tem 26, mas multiplique isso aí por 100 e coloque uma tabela ali basicamente de 2.000 linhas, de 10.000 linhas, 20.000 linhas, que é o que a tabela dinâmica a gente consegue usufruir ela de uma maneira melhor. Na tabela dinâmica a gente consegue pegar essa informação, pegar uma tabela que ela é gigantesca, que ela tem 10.000 linhas, 20.000 linhas e rapidamente em poucos cliques conseguir pegar uma informação bacana. Porque isso aqui, pessoal, é informação porque eu tenho um cabeçalho, o nome, o turno, o cargo, o setor, o local e o salário. Só que aqui é uma informação por linha. Eu só tenho nessa linha informação da Fernanda, aqui eu só tenho da Antônia, aqui eu só tenho do Rodrigo. Na tabela dinâmica eu quero pegar uma informação, por exemplo, do local, qual que é a média salarial do home office, qual que é a média salarial do presencial, qual que é o valor total que eu pago de folha de pagamento para o home office e o valor total que eu pago para o presencial. Então, dentro da tabela dinâmica, eu vou conseguir ter as informações mais mastigadas. Eu vou conseguir visualizar as informações de uma maneira mais correta. Então, é para isso que serve essa tabela. Para que eu consiga pegar uma tabela gigantesca, uma tabela de diversas informações, ou uma tabela também pequena, e ao invés de eu ficar batendo no olho, ao invés de eu ficar usando fórmulas, ao invés de eu ficar usando outros meios, eu consegui com apenas alguns cliques, eu consegui trazer uma tabelinha bacana, com informação legal e com informação que sane o meu problema, informação que resolve o meu problema. Então a gente vai começar aqui selecionando primeiro a tabela. Nessa aula é somente de tabela dinâmica. Então aqui, ó, vamos só conhecer a tabela. Tem um nome, tem um turno, o cargo atual, o setor, o local e o salário mensal que essa pessoa recebe. Então aqui a tabela ela é pequena. A gente, para criar uma tabela dinâmica, a gente vai clicar e selecionar todo o corpo da tabela. Como que eu seleciono a tabela toda sem precisar ser com mouse? Já ensinei isso em aulas anteriores. Eu seleciono qualquer célula dessa tabela e aperto Ctrl T. Apertei Ctrl T, ela seleciona a tabela inteira para mim. Aí eu vou lá no menu Inserir. Eu posso clicar com o botão direito aqui, só que esse botão direito eu tenho que ir em Inserir também. Aqui em Inserir eu consigo inserir uma coluna, uma célula, uma linha dentro da tabela. Eu posso clicar com o botão direito e eu posso em formatar célula, escolher lista suspensa, nomear esse intervalo. Só que para mim realizar a tabela dinâmica, eu só consigo usar o inserir do menu, que é aqui nesse menuzinho inserir. É onde que eu insiro também uma tabela e aqui ao lado do tabela eu tenho tabela dinâmica. Eu posso clicar aqui em cima no ícone, ou eu posso clicar na setinha, onde me dá duas opções, que é gráfico dinâmico e tabela dinâmica, e eu posso clicar em tabela dinâmica. Cliquei na tabela dinâmica, ela me dá uma tabelinha, que é essa janelinha. Essa janelinha está dizendo o que eu vou, qual tabela dinâmica eu vou criar, usando quais informações. Então está aqui, seleciona uma tabela ou um intervalo. Qual o intervalo que está selecionado? A6 até F31. A6 até F31 é toda essa tabela aqui. Então ela já está selecionada ali porque eu inseri a tabela com ela já selecionada.
Eu posso usar uma fonte de dados externas e eu vou ter que escolher uma conexão e aqui vai ter diversas conexões para mim fazer. A gente quase, quem não utiliza em empresas multinacionais que já tem uma base de banco de dados, não utiliza essa ferramenta aqui. Então não precisa nem vir, você pode já selecionar a tabela do intervalo que já está pré-escrito. E aqui eu posso escolher onde eu desejo que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Eu posso criar uma nova planilha, esse nova planilha aqui é uma nova guia, ou eu posso criar uma planilha existente. Nessa planilha existente eu vou criar um local. Então eu posso descer aqui, ó, e selecionar esse local aqui, e é aqui que eu quero adicionar a minha tabela dinâmica. Pronto. Acabei de adicionar minha tabela dinâmica na minha própria guia. Aqui, ó, aqui em cima tem um quadrinho que foi no JK que eu adicionei a tabela dinâmica. Vou dar um Ctrl Z só para vocês entenderem novamente esse passo a passo. Na hora que eu vou inserir a tabela dinâmica, eu cliquei aqui, ela me dá uma opção que vocês vão utilizar somente essa primeira, que é selecionar uma tabela ou um intervalo. Já está selecionado aqui, mas caso não esteja selecionado, você pode clicar aqui e selecionar esse intervalo. Pronto. Já está selecionado o intervalo. E aqui ela me dá duas opções, onde que eu quero colocar esse conteúdo. Eu posso colocar em uma nova planilha, se eu clicar em colocar em uma nova planilha, ela vai criar uma nova guia aqui embaixo, do lado da tabela dinâmica, ou eu posso clicar e colocar na tabela existente. Quando eu vou colocar na tabela existente, é basicamente essa mesma tabela que eu já estou usando, essa mesma planilha que eu já estou usando. Então eu vou clicar aqui na setinha, que é onde ela me dá a opção de selecionar. Se eu descer aqui embaixo e clicar em qualquer uma aqui, ó, A39, e dar OK, ela vai colocar essa tabela dinâmica aqui no A39. Então perceba que aqui está a minha tabela e aqui está a minha tabela dinâmica. Eu vou utilizar ela nessa tabela aqui, pessoal, porque eu quero que vocês acompanhem as informações aqui da tabela com as informações da tabela dinâmica. Mas eu vou criar uma tabela dinâmica, usando essa tabela aqui, eu vou criar uma tabela dinâmica em outra guia, só para vocês entenderem como seria. Em uma nova planilha é só clicar em OK, pronto. Então aqui ela criou uma nova guia, Plan 4. Eu posso renomear e colocar tabela dinâmica, colocar com 2A porque aqui já tem um nome. E aqui eu posso colocar base dinâmica, que é a base da tabela. Renomear novamente. Tabela dinâmica. Aqui em renomear, só para dar uma dicasinha a mais, que essa aula ela vai ser um pouco mais tranquila. Né? Aqui, a hora que eu clico sobre qualquer guia da minha tabela, eu tenho algumas opções para deixar mais bonito. Eu posso mudar a cor da minha guia. Posso colocar, por exemplo, eu quero que essa guia tabela dinâmica, ao invés dela ser padrão, eu quero que ela seja preta. E aí a cor dela ali fica preto. Se eu clicar aqui, ela vai ficar mais preto ali no fundo. Eu posso clicar com o botão direito novamente em cor de guia. Eu posso ir em mais cores. Eu posso selecionar uma cor própria que eu quiser. Eu posso personalizar essa cor. Eu quero que minha cor da guia, minha tabela dinâmica fique rosa. Olha lá, eu consigo deixar ela rosa. Então isso é para vocês. Eu utilizo essa seção de cores para para modificar setores. Por exemplo, eu estou mexendo com a planilha só de base, então a cor das guias minhas que são base vai ser preta. A cor da minha guia que for relatório, ela vai ser azul. A cor da minha guia que for para o setor do RH, que for planilha do setor do RH, ela vai ser verde. Então eu costumo mesclar as cores de acordo com a necessidade, de acordo com o setor da guia. Aqui eu tenho essas opções, tem a opção de mover ou copiar. Se eu clicar em mover ou copiar, eu posso mover essa guia lá para o final e eu posso também criar uma nova cópia. Pronto, agora eu tenho duas planilhas do Excel aberta com a tabela dinâmica. Essa aqui eu vou fechar porque eu não quero ela. Vou deixar somente essa aberta. Isso aqui é só para vocês verem que tem hora que eu mexo em algumas funções aqui, vocês ainda não conhecem. Aí eu vou dando algumas dicas de ouro. Fechou? Então aqui quando eu clico em inserir em nova guia, ela me abre uma nova guia. Só que como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar com essa tabela dinâmica aqui. Tá vendo esse quadradinho aqui que ela criou? Ela é a tabela dinâmica, está escrito tabela dinâmica 4. Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Lista de campos da tabela dinâmica, é isso aqui. O que é que tem nessa lista de campos da tabela dinâmica? Tem todas as opções que são cabeçalho da tabela. Então aqui, ó, tá vendo que ela sumiu? Por que ela sumiu? Porque eu desselecionei, não está mais selecionado a tabela dinâmica. Se eu clicar aqui, ela seleciona novamente. Então só para vocês entenderem, nome, turno, cargo atual, setor, local e salário mensal. Então todos os cabeçalhos da tabela,
que eu tenho, que eu transformei em dinâmica, ela aparece aqui na lista de campos da tabela dinâmica. E aí eu posso colocar seções de campos e áreas empilhadas, seções de campos e áreas lado a lado, então não vai estar aqui empilhado, vai estar lado a lado, seção somente de campos, seção de campos 2x2 e 1x4, aqui é só a maneira que eu vou ver os cabeçalhos. Aqui embaixo, pessoal, não tem tantas variáveis, eu tenho filtro de relatório, esse filtro de relatório ele é realmente um filtro, então eu quero filtrar turno, então se eu pegar o turno e jogar aqui, ó, vamos lá embaixo, onde que está acontecendo nossa tabela dinâmica. Se eu pego o turno e jogo aqui, ó, tá vendo que aquilo que era, ó, isso aqui é a tabela dinâmica, beleza? Esse lado aqui. Tá sem nenhum conteúdo, porque eu ainda não coloquei nenhum conteúdo aqui. Todo o conteúdo que eu quiser adicionar daqui, eu vou ter que arrastar ele para um desses 4 campos. E para que serve esses 4 campos? O primeiro campo é filtro de relatório. Esse filtro de relatório, ele realmente vai filtrar. Então, se eu jogo o salário mensal aqui no filtro de relatório, ele vai me dar um tanto de número, um tanto de salário. Se eu coloco 1.100 e filtro, ele só vai me retornar o valor 1.100. E essa informação para mim ela não é viável. Mas percebe que ele me dá um filtro aqui de vários relatórios? Se eu quiser selecionar vários itens, eu posso selecionar vários aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu peguei o salário mensal, arrastei ele para o campo filtro de relatório e agora eu tenho o poder dentro da minha tabela de filtrar o salário mensal. Só que filtrar somente esse salário mensal para mim não é informação, porque não tem nada acompanhado dele. Eu não sei de quem que é o salário aqui, de qual setor que ele é, de qual turno que ele é. Então para mim não é bacana filtrar o salário mensal. O que que eu faço? Eu posso desmarcar ele aqui em cima, ou eu posso, a hora que ele estiver aqui embaixo, eu posso arrastar ele para fora novamente. Então, vamos entender, o que eu vou usar no filtro de relatório? Eu vou usar alguma variável, alguma condição, que realmente a hora que eu filtrar, ela vai me dar uma determinada informação mais detalhada. Então, o que é bacana filtrar aqui nessa tabela? Eu posso filtrar o nome, eu posso filtrar o turno, o cargo atual, o setor. Então, vamos filtrar o local? Quando eu clico em filtrar local, aqui eu tenho 2 opções, que é as 2 opções que está aqui em cima, home office e presencial. Então, se eu selecionar home office, ele vai me dar só as informações do home office. Se eu selecionar presencial, ele vai me dar só as informações do presencial. Por que que não tem nenhuma informação aqui? Porque eu ainda não coloquei nenhuma informação. A única coisa que eu adicionei foi o filtro. Então, até então, não tenho nenhuma informação na tabela. Então, vocês entendem para que serve esse primeiro cabeçalho? Esse primeiro cabeçalho, o primeiro quadrante aqui, ele serve apenas para mostrar informações que eu quero filtrar. Se eu quero mostrar informações filtradas, então eu tenho que ter mais de uma opção, que é, se eu quisesse filtrar o turno, eu tenho mais de uma opção, que é manhã, tarde e integral. Então eu posso pegar o turno e jogar ele aqui no filtro de relatório. Se eu quisesse filtrar o cargo atual, só que o cargo atual tivesse só vendedor, para mim não seria bacana filtrar esse cabeçalho. Porque só tem uma opção, só tem vendedor, não tem mais nenhuma outra opção. Então eu só vou realizar filtros de informações que elas são pares, que é informações que tem mais de uma informação, home office presencial, manhã, tarde integral, vendedor, supervisor, auxiliar, então que tenha mais de uma informação e que a hora que eu filtrar essa informação eu consiga ver o detalhe de cada informação dessas. O detalhe do turno manhã, o detalhe do turno tarde ou o detalhe do integral, o detalhe do home office ou o detalhe do presencial. Então é para isso que serve esse quadrante. Então eu vou deixar marcado aqui o quadrantezinho primeiro, que é filtro de relatório, como local. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um filtro no local. Ao lado dele eu tenho rótulos de coluna. O que é rótulos de coluna? É isso aqui, é basicamente os cabeçalhos. O rótulos de coluna ele vai aparecer ao lado. Por que ele não vai aparecer ao lado aqui do local presencial? Porque essa parte aqui é um filtro. O filtro ela sempre vem acima da tabela. Então vamos entender como que é o rótulo de coluna. Eu quero que no rótulo de coluna eu quero o cargo atual. O que vai acontecer? Vai aparecer todos os cargos aqui em cima. Analista de marketing, analista de TI, auxiliar de RH. Todos os cargos que tem na tabela cargo atual, ela vai aparecer em rótulos de coluna. Ela vai aparecer um ao lado do outro. Agora aqui, ó, está selecionado presencial. Então só vai aparecer aqui os cargos que forem presencial. Se eu colocar em home office, só vai aparecer os cargos que são home office. Então vocês já começam a entender
Por que que a tabela é dinâmica? Porque eu consigo movimentar ela automaticamente. Ao mesmo tempo eu consigo mexer. Aqui, ó, eu estou conseguindo filtrar o local e por esse local que eu estou filtrando, ele está me dando nos rótulos de coluna quais são os cargos que tem ali. Então aqui, analista de marketing até vendedor são os cargos que tem no local presencial. Agora no local home office, quando eu clico em filtrar, eu só tenho analista financeiro, auxiliar financeiro, supervisor de RH, de vendas e vendedor. Então diminui muito a quantidade de cargos quando eu altero o local, que é home office ou presencial. Então aqui eu já consegui adicionar o rótulo de coluna. Então para que eu vou utilizar esse rótulo de coluna na tabela dinâmica, Glênio? Toda vez que você quiser mostrar uma informação uma ao lado da outra. Eu quero mostrar as informações de analista financeiro, auxiliar financeiro, supervisor de RH, supervisor de vendas e vendedor. Então eu vou colocar a informação uma ao lado da outra. Eu não vou colocar a informação uma embaixo da outra. Eu vou colocar uma ao lado da outra. E aí depois que eu colocar essa informação ao lado da outra, eu posso adicionar os valores dela. Mas isso aqui é o visual. Eu quero enxergar visualmente o meu cargo atual em rótulos de coluna. E depois disso, pessoal, então vamos deixar aqui, ó, vamos deixar filtrado presencial, vamos deixar home office que tem menos cargos. Aqui eu deixo filtrado home office e coloco o cargo atual em rótulos de coluna. Depois desse rótulo de coluna, eu tenho outra opção, que é rótulos de linha. Coluna é assim e linha é assim. Então, qual é a diferença do rótulo de coluna para o rótulo de linha? Porque ao invés de mostrar as informações em colunas, uma ao lado da outra, eu vou mostrar as informações em linha. Vou até pegar aqui, ó, o cargo atual, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para o rótulo de linha. Vocês vão perceber que analista financeiro e auxiliar financeiro que está um ao lado do outro, aqui, vai ir um para baixo do outro. Pronto. Então vocês percebem que essas opções aqui de rótulos de coluna e rótulos de linha é somente para deixar mais visual? Então é a maneira visual que eu quero mostrar minha tabela dinâmica. A informação eu posso colocar ela da mesma maneira, porque a informação agora, que vai ser o mais importante, eu posso colocar ela tanto ao lado em linhas, quanto embaixo em colunas. Se eu coloco aqui, ó, em rótulos de colunas, a informação de analista financeiro eu posso colocar aqui embaixo. E a informação de analista financeiro também de salário, eu posso colocar aqui do lado. Então, dentro desses três tópicos, vamos reformular. No primeiro tópico é quando eu quero adicionar um filtro na minha tabela. E esse filtro ele precisa ter pares, que é home office, presencial, ou que seja um setor financeiro, TI, RH, ou que seja um cargo analista, coordenador, supervisor, ou que seja um turno integral, manhã, tarde. Então eu quero filtrar. Por que eu não jogo o nome ali no filtro? Para me filtrar o nome. Que para mim eu tenho uma lista com 2.000 nomes, eu vou ficar filtrando nome por nome? Para mim não é viável. Mas se for, eu vou lá e pego, arrasto o nome. Eu pego o nome e arrasto aqui para o filtro. E aqui ó, aparece o filtro aqui em cima. Nome. Ó, você aparece o nome de todo mundo. Se eu clicar em selecionar vários itens, eu posso clicar aqui em tudo, que vai desmarcar as caixinhas, e eu posso marcar uma por uma as informações que eu quero ver, se isso for viável para mim. No momento não é, eu tiro o nome daqui. Beleza? Então aqui eu tenho a tabela dinâmica. Nessa tabela dinâmica, eu já entendi que aqui é onde eu quero filtrar, aqui é onde que eu quero mostrar as informações em rótulos de coluna, que é a informação uma do lado da outra. Aqui é onde eu quero mostrar informações em rótulos de linha, que é uma embaixo da outra, na linha 40, linha 41, 42, linha 43 e 44. E aqui do lado eu quero que mostre e no rótulo de coluna eu quero que mostre as informações na coluna A, coluna B, C, D, E, F e quantas informações tiverem. Aqui, ok. Esses três tópicos, está tudo bem. Agora o último tópico é o mais importante da tabela. Quando você vai utilizar uma tabela para trazer uma informação. Essa é a mais importante. Porque é muito difícil, pessoal, vocês usarem uma tabela só para vocês terem aqui analista financeiro, supervisor de RH e supervisor de venda. Não tem nenhuma informação aqui do lado. Eu não sei nada que está acontecendo aqui. É quase impossível utilizar uma tabela que ela não traga uma informação numérica, que ela não traga uma informação de quantos auxiliares eu tenho, qual que é a média de salário dos meus auxiliares, qual que é a soma total que eu gasto pagando os meus auxiliares,
qual que é a quantidade de pessoas que eu tenho em cada setor. Então a tabela é quase raro ou impossível você ter uma tabela que você não vai ter nenhuma informação numérica. É muito difícil. E quase impossível você também utilizar a tabela dinâmica para não ter nenhuma informação numérica. E aí nesse último quadrinho, nesse último quadrante aqui da tabela dinâmica, é onde a gente vai utilizar as informações em números, em valores. E agora começa a ficar mais interessante. Por exemplo, eu selecionei no filtro Home Office, eu selecionei no rótulo de coluna, eu não selecionei nenhum, porque eu não quis que aparecesse nenhuma coluna aqui. Mas se eu quisesse colocar o local aqui, ó, ia aparecer Home Office e ia aparecer presencial. E aqui, se eu quisesse adicionar, ao invés do local, eu quisesse adicionar um setor, ia aparecer financeiro, marketing, operação, RH e TI, que é o setor que cada um deles trabalha. E um do lado do outro, em coluna. E aqui eu retorno, porque aqui eu só quero o local e o rótulo de linha, que é o cargo atual. Aí digamos que agora a gente vai começar a utilizar a nossa tabela dinâmica para recolher informações dela. E uma das informações que o meu chefe me pediu foi: Glênio, eu quero saber qual que é o salário mensal que eu estou pagando para cada cargo. Qual que é o salário mensal que eu pago em média para cada cargo. Eu quero saber quanto que eu pago para analista de marketing, quanto que eu pago em média para analista de TI, analista financeira, auxiliar de RH, auxiliar de TI. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quadrinho que tem a informação de valor, que é esse aqui de salário mensal, e eu vou arrastar ele até o quadrante valores. E aqui nesse quadrante valores ele já vem com uma pré-característica, uma pré-disposição, que é o que ele está fazendo. O que é que aqui, quando eu arrastei, o que é que ele está fazendo? Ele está somando o salário mensal. Então o salário que eu gasto no gerente de RH, a soma é 7 mil. Em analista de marketing, a soma é 3 mil. Analista de TI, a soma 1.600. Só que o meu chefe não me pediu a soma, ele me pediu a média de cada cargo. E aí eu vou ter que alterar aqui. E como é que eu faço para alterar os valores da minha tabela dinâmica? Eu clico nessa setinha. Aqui nessa setinha, eu tenho a opção de mover o salário mensal tanto para filtro de relatório quanto para rótulos de linha e rótulos de coluna. Não é isso que eu quero que ele continue aqui no valores, só que eu quero alterar a configuração do campo de valor. E aí eu quero alterar a configuração de campo de valor porque eu não quero que some, eu quero que me dê uma média. E aqui eu tenho as fórmulas que eu posso utilizar nesse campo de valores. E uma das fórmulas que eu posso utilizar é a fórmula de média. E aí eu vou selecionar essa fórmula aqui. Caso eu não queira mostrar o formato com casas decimais, eu não quero mostrar o formato ali com muitos números, eu quero alterar o meu formato, eu venho em formato do número e aqui eu tenho aquela tabelinha que a gente já aprendeu a formatar. Eu posso ir em número e eu posso diminuir a casa decimal e eu quero que a minha média ela fique redonda. Não quero que ela fique com uma vírgula e um zero à direita, eu quero que ela fique redonda. Então eu diminuo e dou um OK. Então isso aqui é só para vocês entenderem que dentro do valores da tabela dinâmica eu consigo alterar o formato do número e consigo alterar qual que vai ser a função dela. Se ela vai somar, se ela vai contar, se ela vai me dar uma média, um máximo, um mínimo, um produto, se ela vai contar os números, se ela vai me dar um despad ou um despadp, ou se ela vai dar um var e um varp. Isso aqui a gente quase não utiliza. Na maioria das vezes você vai utilizar para média, soma, máximo, mínimo, contar números. Mas caso você queira utilizar, você vai poder utilizar as outras. E aqui eu alterei. Então eu quero que dentro dos valores me dê uma média de quanto que cada cargo meu está recebendo. Quando eu clico em OK, ali altera. Então a média do analista de marketing é 1.500. A média do supervisor de venda é 1.800. A média que o vendedor recebe é 1.200. E aí se eu quiser alterar, pessoal, como isso é salário, eu posso vir aqui novamente. Não preciso nem selecionar ali não, só clicar em qualquer lugar da tabela dinâmica. Eu venho aqui em valores novamente, vou em configurações do campo de valor e em formato de número eu vou colocar moeda, que eu quero que me dê um retorno em moeda. E aí quando eu coloco, esse valor ele fica em moeda. Beleza? Então, ó, eu consegui ter a rótulos de linha. Glênio, caso eu não colocasse rótulos de linha aqui no cargo atual do meu contratado, e eu colocasse em rótulos de coluna, como ficaria o visual? Ficaria dessa forma, um do lado do outro. Tá vendo que a informação ela continua ficando aqui?
a média de analista que o analista de marketing recebe é 1.500, a média que o analista de TI recebe 1.600, analista financeiro 1.750. Então fica abaixo, quando eu coloco em rótulos de coluna, a informação que eu estou pedindo, ela fica abaixo. Para mim não fica, isso aí vai agora, vocês vão começar a trabalhar isso, pessoal, para ficar com o design que vocês querem na tabela de vocês dinâmica. Eu não quero que a minha tabela dinâmica fique com esse tanto de informação em coluna. Eu quero que ela fique com as informações mais mastigadas. E aí a gente vai brincar. Agora aqui no filtro, eu filtrei tudo. Só que se eu colocar só home office, automaticamente ele vai me dar o valor só da média que o meu home office recebe, que o meu analista financeiro home office recebe, meu auxiliar financeiro home office recebe. Então isso aqui eu consigo alterar. Eu não quero mais o filtro por local. Não quero saber mais se é home office ou presencial. Eu vou tirar isso aqui. Eu quero saber agora por turno. Então eu vou pegar o turno e vou descer e vou levar ele até o filtro de relatórios. E agora o turno aqui eu tenho em cima. Agora eu quero saber quanto que o meu integral em média recebe. Quando eu seleciono o integral, ele já me dá o retorno. O meu coordenador de TI que trabalha no horário integral, ele recebe em média R$ 5.000. O meu coordenador de marketing que trabalha no turno integral, ele recebe em média R$ 3.000. E aí a gente pode ir brincando com isso. Agora eu quero criar uma tabela dinâmica com mais informações. Eu não quero mais que o turno ele apareça em filtro. Eu quero que o turno ele apareça no rótulo de coluna. Então aqui, ó, o rótulo de coluna, eu vou colocar aqui mais bonitinho, vou transformar em tabela. Lembrando, pessoal, que eu posso mexer na tabela dinâmica manualmente da maneira que eu quiser. Ó, pra vocês verem, eu posso pintar, posso colocar a cor que eu quiser. Eu posso vir aqui e depois eu posso criar um gráfico, eu posso vir em fórmulas, adicionar uma fórmula nela. E eu posso modificar a tabela da maneira que eu quiser. Eu posso colocar o estilo de linha. Eu quero que a linha da minha tabela dinâmica seja essa borda. Não quero branco, né? Que branco é muito feio. A cor eu quero preto mesmo. E aqui eu posso alterar da maneira que eu quiser. Centralizar para ficar aqui uma parada mais legal. Vou alterar aqui o cabeçalho. Lembrando que isso, depois que a tabela estiver pronta, vocês vão mexendo nela. Então, ó, rótulos de coluna tá aqui. Qual que são os rótulos de coluna? Integral, manhã e tarde. Integral, manhã e tarde. O que vocês entendem dessa tabela aqui, quando eu coloco o turno em rótulos de coluna? Entendo que o analista financeiro, ele não trabalha na manhã e nem no turno tarde, porque aqui está em branco. Ele trabalha só no turno integral e ele recebe R$ 1.750. O auxiliar de TI, ele também não trabalha no turno manhã e tarde. Ele recebe em média R$ 1.200. Ó, pra vocês verem, quando eu vou aqui em cima, ele já me dá a informação. Linha auxiliar de TI, valor R$ 1.200, coluna integral. Então, ó, pra você ver que eu já tenho informação nessa tabelinha de tudo que eu preciso. Do turno que ele é, a média que ele recebe e qual que é o cargo que ele exerce. Beleza? Então, a tabela dinâmica eu posso ir brincando dessa forma. Então, vamos lá, vamos mudar mais coisas. Agora, ao invés da média salarial, o meu chefe quer saber qual que é a soma que ele paga para cada cargo. E aqui, a hora que eu altero em soma, ele me dá. A soma que eu gasto para o cargo analista de financeiro, que trabalha no turno integral, é de R$ 3.500. Agora vamos crescer mais a nossa tabela. Eu já sei qual que é o turno, eu já tenho o total geral aqui no final, de quanto que está sendo gasto. E agora eu quero saber também nas rótulos de linha, além de ter eu não quero mais saber o cargo no rótulo de linha. Agora eu quero saber qual que é o setor, qual setor que eu pago mais e em qual turno que eu pago mais. Ó, pra vocês verem que eu já tenho uma tabelinha aqui, que é financeiro, integral. O pessoal do meu financeiro, eles não trabalham manhã nem tarde, só trabalham integral. Eu pago R$ 5.800 para todo mundo que trabalha no meu setor do financeiro. No meu setor de marketing, trabalha uma galera no integral e trabalha uma galera no turno tarde. Então eu pago pelo integral R$ 3.000 e para o turno tarde eu pago também R$ 3.000. Na operação eu só tenho um turno manhã e turno tarde. No turno manhã eu gasto R$ 11.400, no turno tarde R$ 2.400, que tem o total de cada um deles. Então, de acordo com o que eu vou alterando aqui, eu consigo ter diversas informações e alterando a minha tabela. Agora, digamos que o meu chefe me pediu, o que que meu chefe está querendo? Ele quer que eu envie uma tabela para ele, onde ele vai ver se ele gasta mais pagando um valor independente do turno
independente do cargo, ele quer saber se ele está gastando mais na folha de pagamento para o home office ou mais na folha de pagamento para o presencial. Então a gente vai montar essa tabela aqui. Então, para mim saber primeiro, vamos desfazer tudo. Primeiro ele quer saber se ele quer pagar mais para o home office ou para o presencial. Então eu vou usar a tabela que está essa informação, que é a tabela local. Então em local eu posso colocar por filtro, home office ou presencial, mas como é poucas informações, eu posso colocar por rótulos de coluna também. E aqui tem um home office e o presencial. E o que ele quer saber? Ele quer saber quanto que ele está pagando no home office e quanto que ele está pagando no presencial. E onde é que está a informação de valor? No salário mensal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse salário mensal e vou jogar lá em valores. Quando eu jogo lá em valores e ele está em soma, o formato que está diferente, eu vou colocar o formato em dinheiro, em moeda, ele já me dá esse valor. Então, ó, no presencial você está pagando R$ 12.050 e no presencial você está pagando R$ 33.750. O que eu fiz? Eu adicionei aonde que eu quero, a maneira que eu quero mostrar a informação. Já que a informação era home office ou presencial, eu mostrei que eu quero no rótulo de coluna. Se fosse no rótulo de linha, eu ia ter a informação da mesma maneira, só que uma embaixo da outra. E eu adicionei a coluna que está a informação numérica, a informação de dinheiro, no campo valores. E aí eu consegui ver home office gasta 2.050 e presencial 33.750. E aqui eu tenho um total geral. Se ele tivesse me pedido a média, eu só ia mudar o cálculo que ia ser feito. E não ia ser um cálculo de soma, ia ser um cálculo de média. E aqui está o valor em média que ele paga no home office, o valor em média que ele paga no presencial e o total geral em média que ele está pagando, tanto no home office quanto no presencial. Então essa tabela dinâmica, pessoal, que a gente está brincando um pouco aqui, é para vocês entenderem qual que é cada tópico. Vocês entendendo como cada tópico funciona, vocês conseguem fazer qualquer coisa dentro da tabela de vocês. Então agora eu quero criar, o meu chefe me pediu, aqui ele tem essa tabela, e ele me pediu para criar uma tabela que mostre todas essas informações, basicamente, só que de uma maneira mais visual, de uma maneira onde que vai estar mais destrinchado. Então eu quero usar todos esses campos aqui, só que de uma maneira mais visual. Então eu vou vou deixar de selecionar o salário e o local. Então tá aqui a minha tabela dinâmica. E agora eu vou entender como que eu vou mostrar essa informação de uma maneira mais visual. Eu preciso mostrar o nome. Só que o nome são 26 nomes que tem na minha tabela. Aqui, ó, se eu quiser contar quantos nomes tem, 25 nomes que eu tenho na minha tabela. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem utilizar o nome ali embaixo, ó, por exemplo, eu quero saber, vamos antes de eu montar a tabela toda, eu quero saber quantas pessoas trabalham em cada setor meu. Eu vou pegar esse setor e vou colocar aqui em rótulos de linha para ficar o nome do setor. E eu vou pegar esse setor novamente e vou colocar em valores. E aqui tem um contar. Então, eu tenho 4 pessoas que trabalham no financeiro, 3 pessoas que trabalham no marketing, 10 pessoas que trabalham na operação. Eu utilizei a mesma coluna, só que para finalidades diferentes. Eu utilizei para mostrar o nome que está nela em linha. Então eu utilizei a coluna setor e eu mostrei para utilizar o nome operação, o nome RH, o nome marketing TI em linha, aqui em linha. E eu utilizei o setor para mostrar numéricos, para me retornar informações numéricas. Tem como eu fazer uma soma, tem como eu realizar uma soma dos nomes que estão aqui, uma soma de operação, soma de RH, isso não existe. Operação não soma operação mais operação. Então dá para mim fazer uma contagem de valores, uma contagem numérica. Então eu vou utilizar o contar. Quando eu utilizo o contar, ele me dá um retorno. Então eu vou contar quantos números tem ali. Então ele tem 4 números no financeiro, ou seja, 4 pessoas que trabalham no financeiro. Agora, eu quero saber também, eu já sei qual que é a quantidade de pessoas que tem no setor. Agora eu quero saber também qual que é a soma que eu gasto em cada setor desse. Uma média salarial que eu gasto. Então aqui tem a soma salarial. Eu tenho a contagem de pessoas que trabalham no setor e agora eu tenho a soma das pessoas que recebem salário nesse setor. Então eu clico aqui em configurações de campo de valor. Eu vou, ao invés de colocar o formato de número geral, eu vou colocar o formato de número em moeda, vou dar um OK aqui também. E aí dando esse OK,
eu já consigo ter esse valor em moeda. Tendo o valor em moeda, eu já consigo ter um retorno melhor, um visual melhor. Perceba que aqui eu não consigo ver isso se eu não contar. Aqui embaixo eu já consigo saber quantas pessoas tem em cada setor, qual a média ou a soma salarial que esse setor ele precisa receber para pagar seus funcionários. Então eu já começo a ter um visual melhor da minha tabela dinâmica. Agora eu quero saber também do local. Vamos usar o local também. Eu vou usar o local em filtro de relatório? Posso. Se eu quiser, eu posso utilizar em filtro de relatório. Eu posso utilizar o local no rótulos de linha? Também posso, só que aí vai ficar um quebra na minha rótulos de linha ali, ó. Perceba que aqui, ó, tá financeiro e aqui tem quantos que trabalham em home office presencial, marketing, quantos que trabalham no presencial, operação, quantos trabalham no home office presencial, RH, quantos trabalham no home office presencial. Então o que eu fiz? Eu adicionei um subtítulo dentro de título setor. Tem o setor financeiro, eu adicionei o local dentro do título setor. Eu posso adicionar esse local no rótulo de linha também? Posso. Só que aí a informação ela fica muito extensa. Aqui tem uma contagem de home office, tem uma contagem de presencial, tem o salário de home office, tem o salário de presencial, tem o total da contagem do presencial e aqui tem o total da contagem do salário mensal dos setores e aqui o total da contagem do salário mensal. A tabela ela não fica bonita. Então qual que é o grande trunfo da tabela dinâmica? Saber como trazer as informações e trazer essas informações de uma maneira mais clean, de uma maneira mais visual. Então não fica certo, não fica bacana eu colocar o local aqui dentro, porque a tabela minha ela fica muito esquisita. Onde eu preciso colocar esse local para ficar mais bonito? No filtro de relatórios, que aí só em um clique eu consigo saber o home office, quantos operadores trabalhando eu tenho em cada setor e a média e a soma salarial. E se eu clicar em presencial também consigo ter essa opção, essa informação. Beleza? Então a gente já usou 3 das 6 colunas que a gente tem na nossa tabela. Agora tem um cargo atual. Eu já usei o setor e eu quero usar o cargo atual. Se eu colocar esse cargo atual aqui em colunas, ele vai ficar gigantesco, vai ficar muito extenso. E para mim não é bacana. Então qual a informação que eu quero ter do cargo atual? Eu quero ter uma informação de quantas pessoas tem em cada cargo desse. Então eu vou pegar esse cargo atual e vou descer em rótulos de linha. Vai ficar um pouquinho maior a minha tabela, mas ela vai ficar mais visual. E além de ter o supervisor de venda, além de eu saber quantos que eu tenho no setor, eu tenho 2 supervisores de venda, 2 vendedores, eu tenho 2 auxiliares de RH, 1 gerente de RH, eu já sei também quanto que meu supervisor de venda, eu preciso gastar com eles. Nos meus 2 supervisores de venda eu preciso gastar R$ 3.600. E aqui eu já tenho essa tabela. Então eu já consegui usar o cargo atual. Agora, pessoal, o turno já vai ficar um pouquinho mais complicado. Como é que eu adiciono o turno nessa tabela sem deixar ela com visual legal? Eu posso colocar ela em rótulos de coluna, só que aí vai ficar aquele tanto de rótulos, como eu falei com vocês, aquele tanto de informação uma em cima da outra. Se eu adiciono esse turno aqui embaixo, ele também vai ficar aquele tanto de informação, já não vai mais dar para entender. Então a maneira mais fácil de eu adicionar é no filtro. Então eu pego aqui, ó, eu quero filtrar o integral presencial, ou eu quero filtrar o home office integral. Então fica mais bacana, já ficou mais legal. Então eu consegui utilizar o turno e também um local em filtro, porque aí eu vou ter uma informação mastigada. Se eu quiser ver toda a informação, eu clico aqui em tudo, e aqui eu seleciono tudo também. E aí eu tenho toda a informação, tanto do turno, tanto do local. Aí tem informação já no grupo deles, no grupo total. Agora, se eu selecionar só manhã, eu vou enxergar só manhã. TI da manhã, operação da manhã. Se eu selecionar só home office, eu vou ver só o TI do turno manhã home office. Só o pessoal do turno home office manhã. Então, isso aqui fica mais bacana. E agora tem um nome. Faltou só o nome para mim utilizar. Agora o nome não tem como. O nome eu vou ter que utilizar ele de uma maneira que vai ficar a tabela bem extensa. No nome eu vou ter que utilizar ele de uma maneira que a tabela minha dinâmica ela vai crescer. Vou selecionar vários itens aqui. Vou selecionar vários itens aqui, selecionar tudo. E aí, ó, quando eu coloco o nome nas colunas, ele fica gigantesca a tabela. Então, para mim não fica bacana. Se eu coloco ela em linha, voltar lá para trás, que ela está em linha agora, aí fica um pouquinho mais bacana de se enxergar. Então, a tabela ela fica grande, mas eu consigo ver.
que meu analista de TI, eu tenho eu pago 1.600 para esse analista de TI. E quem é minha analista de TI? A Beatriz. O meu auxiliar de TI é o Alisson Bernardo e o Gabriel Lopes. O meu coordenador de TI é o Jonas e eu pago R$ 1.000 para ele. Eu pago R$ 5.000 para ele. Então aqui eu já tenho um valor e eu posso adicionar também, eu quero utilizar agora, eu já tenho a soma salarial, eu já tenho a contagem que eu tenho no setor, eu já tenho o nome de quem que trabalha nesse setor. Agora eu quero adicionar também uma média de quanto que eu estou gastando. Pronto. E aí eu vou transformar essa média num formato numérico. Eu posso clicar aqui e transformar ele em formato numérico. E eu já tenho uma média. Média salarial. Aqui eu tenho rótulos de linha. Nesse rótulo de linha eu posso alterar ele. Eu não quero que chame de rótulo de linha. Eu quero que chame de setores e funcionários. Então aqui é meus setores funcionários. Quantidade que tem de pessoas. Salário mensal total. Então aqui eu já começo a modificar minha tabela dinâmica. Salário mensal total. Média. Vou colocar salário mensal média. E aí agora a gente tem que transformar essa tabela numa informação melhor. Eu posso copiar ela toda. Para mim, já que eu já transformei ela em tabela dinâmica, um trunfo para vocês. Copie essa tabela, selecionando tudo dela aqui. E vocês podem jogar ela aqui para ficar outra tabelinha só com essas informações. Crescendo as colunas, bonitinho, só para vocês conseguirem ter a informação mais bacana em outra guia. Mas se você quiser continuar utilizando ela aqui, você pode também. Mas você pode copiar ela e jogar ela em outra guia que ela segue a tabela lá. Agora vamos deixar essa tabela mais bonitinha. A gente pode mudar o design da nossa tabela. Lembrando que para mudar o design da tabela, eu preciso cancelar meus preenchimentos manuais. A borda eu vou deixar. Eu venho aqui em design dessa tabela dinâmica. Linhas de tira, vocês lembram que serve o mesmo intuito da tabela normal que a gente fez. Tem cabeçalhos de coluna, cabeçalhos de linha que fica em negrito. Aqui eu posso alterar as cores. Vamos colocar uma bem bonita. Eu preciso tirar o preenchimento aqui. Vou colocar em branco aqui. Em branco. Então aqui eu já tenho uma tabela dinâmica. E nessa tabela dinâmica, agora eu posso alterar ela. Eu quero saber, vamos alterar esse local também, eu vou colocar o local mais bonito. Local negrito, com a cor preta, que é como se fosse a cor do botão. E aí eu posso deixar um design mais bonito dessa minha tabela. Aqui em tudo, eu também vou adicionar assim. E aí eu estou alterando o design da minha tabela dinâmica. Vou colocar todos em negrito. Vou colocar uma borda branca. Cor da linha, branca. Ok. Vou colocar uma borda branca aqui em cima também. E aí eu vou mesclar e centralizar. Vou centralizar ela. Deixar ela ao meio. Pronto. Então, pessoal, eu tenho essa tabela aqui que a gente tinha com as informações, agora eu tenho ela em uma tabela dinâmica. O que eu posso fazer com essa tabela? Eu posso alterar ela o tempo que eu quiser. Para que serve o filtro de relatório? Para me filtrar alguma coisa. Eu quero filtrar somente presencial. Então, a minha tabela dinâmica ela vai me mostrar as informações somente do presencial. Eu quero filtrar somente o turno. Então, a minha tabela ela vai mostrar as informações somente do turno integral. Por quê? Aqui no TI... o formato de média ele está muito grande. Então o que eu vou fazer com esse formato de média? Eu vou vir aqui em salário média, configurações de valor, formato de número. Eu vou em número e vou tirar as casas decimais para ficar mais bonito. Vou clicar em OK, pronto. Essa aqui é a média. E agora eu vou também, não quero que a média ela venha em geral, eu quero que ela venha em moeda. E aqui já está sem as casas decimais e ela está em moeda. Pronto. Então percebo para vocês, nessa tabela dinâmica que eu tinha, agora eu tenho ela de uma maneira que eu consiga interagir com ela. O chefe me pediu, ele quer as informações de quantidade de funcionários, o nome dos funcionários, o salário que o funcionário recebe, o setor recebe, o salário que o funcionário recebe e a média que esse funcionário, que a gente paga por esse funcionário lá.
Então aqui eu já tenho ela. Vou ter ali, ó, ficou com a casa a menos na moeda. Vou em campo de valor, formato do número e vou adicionar uma casa. Para não ficar esquisito demais. Pronto. Aqui eu tenho 1150, 1150. Então agora eu já tenho uma informação do salário mensal e salário média. Para que eu vou usar essa tabela dinâmica? A primeira grade, filtro de relatório, para quando eu quiser filtrar alguma informação, e a hora que eu filtrar essa informação, ela me dê informações detalhadas somente daquilo. Eu só quero informações detalhadas nesse momento do presencial e do integral. Então, se caso eu colocasse, vou tirar aqui, ó, local e turno. Se caso eu colocasse o nome aqui no filtro de relatório, ela ia me dar as informações de todos os funcionários. Aí eu poderia escolher. Se eu escolher só Alex, ia me dar a informação que agora só de Alex. Alex trabalha no financeiro, ele é analista financeiro e ele recebe R$ 1.750 por mês. Só de Alex. Eu quero Alex e de Antônia. Alex. Aí, ó, percebe que aqui só colocando pelo nome eu não consigo ter informação aqui de quem. Na hora que eu seleciono duas pessoas, eu não consigo ter a informação de quem que é. Eu não sei se é Alex ou se é Antônia que trabalha no financeiro e na operação. Por isso, para mim, não é viável filtrar o nome dela. Então, eu volto e filtro somente o nome e o turno e o local. E aí, quando eu filtro o turno e o local, eu posso ter essa dinâmica. Então, rótulos de coluna é quando eu quero que apareça a informação em colunas. Se eu quisesse que aparecesse o setor, ao invés de ser financeiro, marketing TI assim, eu arrastaria esse setor para rótulos de coluna. E ele ia aparecer, ó, financeiro, marketing TI, financeiro, marketing TI. Ele ia aparecer um ao lado do outro. Tá bem desconfigurado, mas ia aparecer um ao lado do outro. Se eu quisesse que o cargo que está aparecendo ali aparecesse um ao lado do outro, eu também colocaria. E aí está o cargo. Tá bem desconfigurado, porque eu já configurei ele para aparecer em rótulos de linha. Se eu colocar os dois, vai ficar mais desconfigurado ainda, ó. Rótulos de coluna, TI, coordenador, setor. Então eu prefiro rótulos de linha porque a informação vai ficar mais bonita, vai ficar uma informação mais clean. Então aqui eu tenho essa informação já. Integral presencial, branco, preto, vamos pintar. Então eu quero usar o rótulo de coluna quando eu quero mostrar uma informação. Salário mensal total não é somente o salário mensal total que eu estou mostrando. Eu estou mostrando o salário mensal total do rótulo de linha setor, que é financeiro, e do cargo atual, que é auxiliar financeiro. Por isso que as informações estão em linha. Quando eu mostro o salário médio mensal, não é somente o salário médio mensal que eu estou mostrando. Eu estou mostrando o salário médio mensal do setor e do cargo, que eu coloquei aqui em linha. A quantidade, eu estou mostrando a quantidade que tem dentro do setor. Então, se eu tiro aqui o cargo atual e deixo só o setor, ele vai me mostrar somente o setor financeiro e marketing, a quantidade que trabalha nesse setor, o valor que eu pago nesse setor de salário e a média que eu pago nesse setor de salário. Por quê? O que eu fiz? Eu tirei o cargo atual. Se eu coloco o cargo atual, ele me entrega ali. Se eu coloco o nome lá também, ele me entrega, além do cargo atual, ele me entrega em rótulos de linha o nome daquela pessoa. Então aqui eu vou colocar, vou selecionar tudo. Aqui em operação, rótulos de linha, tá o nome do... aqui eu só tenho um vendedor, Antônio Felício. Vamos colocar aqui o filtro de nome primeiro, porque provavelmente eu deixei, tá vendo? Eu deixei em filtro de nome, eu deixei selecionado, eu quero tudo. Pronto. E aí quando eu coloco em filtro de nome, eu quero tudo, eu posso arrastar ele novamente para cá, que ele vai estar tendo todas as informações. Quais são essas informações que eu quero agora, Glênio? Quero a informação do integral e a informação do home office. Integral home office eu tenho o nome de quem trabalha como analista financeiro, o nome de quem trabalha como auxiliar financeiro. Então, ó, pra você ver, se eu copio essa informação aqui e eu colo ela como formatos e valores ali do lado, eu tenho toda essa tabela. Eu tenho toda essa tabela sem ser em tabela dinâmica, de uma maneira bem bonita já. Só que aqui eu já não tenho mais a funcionalidade do filtro, mas eu já tenho a tabela. Então o que essa tabela quer dizer para vocês? Ela quer dizer que eu tenho
3 pessoas que trabalham no financeiro, 2 que trabalham como analista financeiro, dessas 2 pessoas que trabalham no financeiro, 2 são analistas. Essas 2 pessoas que são analistas é Alex e Thaís, e uma é auxiliar. Essa pessoa que é auxiliar, ela é a Brenda Matos. Então vamos voltar para a nossa base da tabela dinâmica. Então tabela dinâmica, pessoal, é basicamente isso. A tabela dinâmica ela não tem segredo. Você só precisa entender onde cada coluna ela vai estar posicionada. Então, só reformulando para não ficar voado. Quando eu quero uma informação que eu vou filtrar ela na tabela, que eu vou selecionar uma ou outra ou várias, que é integral, ou manhã, ou tarde integral e manhã, as todas, eu uso essa informação em filtro de relatório. Porque se eu colocar essa informação, eu posso colocar essa informação aqui, ó, eu posso pegar o turno e colocar ela na coluna. Eu posso pegar o turno e colocar na coluna. Só que aí ele vai vir diversas informações repetidas. Ela vai vir o integral, integral, integral. Vai vir ali em cima a quantidade do home office, vai vir do tarde, do manhã. Então vai vir diversas informações. Se eu seleciono tudo aqui, ó, vai vir mais informações ainda. Integral, integral, da onde que ele está vindo. Então vem muito mais informações e para mim não é legal o turno estar ali. Para mim o legal o turno ele está filtrado, que é uma informação que eu posso filtrar e ter ela já mastigada. Aqui em rótulos de coluna, quando eu adiciono ele, eu estou colocando valores. Quais são esses valores que eu estou adicionando aqui? É o valor da quantidade, do valor mensal, gasto, do valor de média. Então eu adiciono ele aqui no preenchimento em valores. E aqui ele já me dá essa informação. Em rótulos de linha, eu quero que a informação ela venha antes, falando se é o setor, o cargo ou o nome da pessoa. E depois disso que eu quero que venha a informação. Se eu coloco tudo isso, vou tirar aqui, ali onde eu coloquei os valores, ó, salário mensal, é que eu fui adicionando o salário em rótulos de coluna. Deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu pegar tudo isso que eu coloquei aqui em rótulos de linha, adicionar esses valores aqui, ele vai vir um embaixo do outro. Se eu mudar esses valores e ir para a coluna, as colunas vão ficar totalmente... Peraí que eu tenho que só pintar. Vou pintar aqui de branco para ficar visual. Mas para vocês verem como que uma mexida que eu faço, ela já altera toda a minha tabela dinâmica. Então aqui, ó, a informação ela tá a mesma. Eu tenho um analista financeiro. Esse analista financeiro é o Alex Vieira, ele recebe R$ 1.750, a média dele é essa. Eu tenho aqui a Brenda Matos, que ela é auxiliar financeira, ela recebe R$ 1.150. E aí isso vai até lá no final, eu tenho tudo isso. Só que a informação ela não fica bonita. Por isso que eu prefiro colocar os valores em rótulos e os nomes de setores, nomes de coluna que são escritos em texto, eu coloco eles em rótulos de linha. E aí, como que vocês vão conseguir praticar isso? Como que vocês vão conseguir praticar isso na atividade de vocês? Primeiro conselho, primeira dica que eu quero que vocês façam pega essa atividade e começa a extrair informações dela pela tabela dinâmica, que é a maneira que eu fiz aqui. Então a primeira coisa é começar a extrair informações. Vocês vão pegar a tabela dinâmica, vão selecionar, vai inserir. Agora eu vou inserir ela em uma nova guia. E a hora que ela aparecer assim, vocês vão começar a arrastar os nomes. Vou arrastar aqui filtro, vou arrastar turno, vou arrastar o cargo e eu vou ver o que está acontecendo. O que está acontecendo ali? Estou começando a entender. Estou começando a entender o que está acontecendo. E aí você vai começar a arrastar e remover, para você entender o que a tabela dinâmica ela está fazendo. Se você pegou o turno e colocou em rótulos de coluna, você percebe que o turno vem integral manhã e tarde. Se você pegou o salário e colocou em valores, você percebe que ele está fazendo uma soma de quanto que você paga no integral no manhã e no turno tarde. Se você pegou o salário mensal e adicionou aqui e trocou ele e você colocou em média, você já está percebendo que ele está te dando uma média do que entrega no turno manhã e uma soma do que entrega no turno manhã e uma média em cada turno. Se eu pego essa média e coloco em rótulos de linha, ele vai vir a média aqui no rótulos de linha. Não fica uma informação legal. Se eu pego e coloco o salário mensal, se eu tiro o salário mensal agora e eu pego o setor e coloco aqui em valores para contar, ele me fala quanto que eu tenho em cada setor.
Mas para mim saber quantos que eu tenho em cada setor, ao invés de eu saber só 8, 9, 8, eu preciso saber desse setor em linha. E aí eu sei. No financeiro eu tenho 4 pessoas, no marketing eu tenho uma pessoa que trabalha no turno manhã. Então vocês começam a trabalhar a tabela dinâmica de uma maneira onde vocês consigam visualizar o que acontece. Mas eu acredito que vocês já tenham aprendido o que cada um vai fazer aqui, que é o mais importante. O mais importante é você saber que aqui você vai adicionar, o que você adicionar aqui você vai poder filtrar ele. O que você adicionar aqui você vai poder ter a informação dele em colunas, uma do lado da outra. O que você adicionar aqui você vai poder ter a informação dele em linhas, uma embaixo da outra. E o que você adicionar aqui você vai poder ter uma soma, uma média, uma contagem, um mínimo, um máximo da informação que está tanto em coluna quanto a informação que está em linha. E se ela estiver filtrada também, beleza? Então essa é a parte mais básica. A prova que vocês vão realizar, deixa eu só voltar aqui para a base dinâmica que a gente criou. A prova, aqui se eu clicar em design também, pessoal, eu posso alterar. Isso aqui a gente já aprendeu, é a mesma coisa da tabela normal que a gente utiliza. Se eu trocar aqui, eu vou mudando a cor da minha tabela. É bem tranquilo mesmo. Eu vou deixar essa porque eu gostei mais dela. Aqui está mostrando porque eu tinha pintado. Então, se na prova eu vou colocar para vocês criarem uma tabela dinâmica para mostrar algumas informações da maneira que eu quero. Então isso vai ajudar vocês a se desenvolver ali nessa tabela dinâmica. Mas a tabela dinâmica eu quero que vocês já tirem esse bicho de 7 cabeças. A prática que leva à perfeição é entender como que está ali o funcionamento e vocês têm apenas 4 variáveis. E dentro dessas 4 variáveis existem mais algumas, que é a maneira que vai ser mostrada, a configuração do campo. Nome, aqui em nome não tem muitas configurações, mas agora aqui em valores também não tem muitas, mas tem algumas, que é soma, conte número, média, máximo, produto, formato do número. Então vocês vão começar a brincar e entender como que funciona. Então aqui, ó, de uma tabela eu consegui criar uma tabela dinâmica onde eu posso, onde eu deixo ela da maneira que eu quero e eu posso ter a informação mastigada em apenas alguns cliques. Se eu quiser saber só quem é do presencial tarde, eu só clicar e eu vou ter a informação. Se eu não quiser saber mais o nome, eu posso tirar o nome aqui, eu só tenho a operação e o cargo. Se eu quiser saber o nome, eu arrasto o nome de novo para o rótulos de linha. Se eu não quero mais saber o setor, eu tiro o setor. Eu só tenho o cargo e o nome da pessoa. Se eu não quiser saber o nome da pessoa, eu só deixo o cargo. E aí se eu selecionar tudo aqui, no turno, no local e no turno, eu tenho os setores, que eu vou até pintar de branco aqui, setores e funcionários. Eu tenho a quantidade que eles trabalham, a soma que eu gasto com eles por mês e a média que eu gasto por eles de salário por mês. Beleza? E aqui o total consolidado. Então, é brincando que se aprende. Então, essa é a nossa 10ª aula de tabela dinâmica. Ela se encerra por aqui. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, tendo um materialzinho para vocês praticarem. Pratique bastante essa tabela dinâmica, porque ela resolve problemas demais. A tabela dinâmica, quando você começa a utilizar ela de uma maneira mais eficaz, de uma maneira rápida, em pequenos cliques você consegue fazer uma coisa que você demoraria horas e horas fazendo manualmente. Então é por isso que a tabela dinâmica ela tem todo esse potencial. Fechou? Então fiquem com Deus, a gente encerra a 10ª aula por aqui. Treinem bastante, pratiquem bastante, porque só vai entrar na mente de vocês o que eu passei se vocês praticarem muito isso. Ok? Então fiquem com Deus.